11h32 em ponto. Tô gostando de ver todo mundo pontual. Obrigado. Estavam reclamando do horário, né? Nossa, Ian, mas 11h32? Por que é que você não coloca um horário exato? Aí eu disse, mas gente, 11h32 é um horário exato. Eu aprendi isso na época da escola ainda. Tinha um professor que marcava aula para uns horários assim, totalmente estranhos e aleatórios. E o bom é que ele tinha horário só para começar, não tinha horário para terminar, né? E as aulas dele, quando era fora de manhã, era essa confusão. Em horários quebrados, mas muito exato. Bom dia, Luiz. Amanda, bom dia. Alessandra, nossa, tanta gente boa aqui. Vamos só dar 2 minutinhos pra galera terminar de entrar. E aí a gente começa a nossa conversa. Agora eu tirei a manhã de hoje, não fui pra sala de estudo. Hoje pra resolver algumas coisas. Bom dia! Pra resolver algumas coisas pessoais e aproveitei pra marcar essa conversa com vocês também, que já tá basicamente se tornando tradição de todo sábado, né? Eu tava sentindo falta de conversar com vocês. Muito feliz pela recepção que a conversa da semana passada teve, a repercussão, consegui colocar no YouTube, muita gente já visualizou e o feedback foi bem bacana, bem legal. Eu acredito que se eu puder ajudar uma pessoa, eu já tô feliz, sabe? E ver que tô conseguindo ir além. Pessoal, como é que tá o áudio? Nem perguntei pra vocês. Tá dando pra ouvir? Tá de boa? A música de fundo tá atrapalhando? Tá tudo tranquilo? Me dei um ok aí, só pra eu saber. Tá bom, Felipe. Obrigado. E eu também tô suspenso do CrossFit. Eduardo Belisário chegando, marcando presença de novo. Muito feliz pela presença de vocês. Belisário, eu quero até te fazer um convite. Vamos fazer uma live compartilhada qualquer dia desses. Eu e você juntos. E a gente conversar, te apresentar pra galera. Muita gente tem curiosidade em saber quem é a pessoa por trás dos materiais do Belisário. Olha, é o Belisário, mas quem é o que faz e que come. Pra ver que é uma pessoa altamente normal, como todos nós. E basicamente o diferencial o quê? A disciplina. Então já tá feito o convite, acho que a galera ia gostar e trocar algumas experiências, compartilhar. Você já tá me devendo isso, viu? Vou esperar uma resposta. Então, nós temos alguns pilares dos estudos para concursos. Todo mundo já sabe. Doutrina, jurisprudência, lei, questões, revisão. Eu pensei em conversar sobre todos eles ao mesmo tempo, só que eu percebi que não ia ser proveitoso, não ia render quase nada. Justamente porque é muito pouco tempo e muita informação para uma única conversa. Então decidi escolher hoje como tema inicial a doutrina. E a doutrina já abrange muita coisa. Acaba que a gente vai conversar sobre as questões mais relevantes sobre o estudo de doutrina. Eu vou contar para vocês como foi minha experiência, o que seria uma experiência ideal na faculdade. E aí, especificamente para os estudos de concurso, o que é melhor? Curso, em PDF, livros ou videoaula? Depois a gente avança conversando um pouco sobre a forma de estudo desse material. É melhor o quê? Fazer resumos, grifos, perguntas e respostas, mapas mentais. E aí a gente vai para as questões mais recorrentes. Tenho que ler o livro de capa a capa? Qual a melhor fonte para mim dessas? É livro, videoaula ou curso em PDF? Qual a frequência do estudo de doutrina? Eu tenho que ter uma meta diária? Tenho que estudar doutrina todo dia? Qual a profundidade dessa doutrina? E revisão? Como se faz? Qual é a melhor forma, a melhor técnica? Qual é a melhor equação matemática para revisão? Eu tenho que revisar em 24 horas, depois em 72, depois não sei o que, igual a curva de conhecimento e vários cálculos estatísticos que devem ser feitos.
Enfim, vamos passar por todos esses pontos e aí ao final, se restar alguma dúvida ainda, a gente traça, a gente enfrenta essas dúvidas pontuais. Tá bom? Então vamos começar aqui. Estava marcado para 11h32, entrei 11h32 pontualmente e já são 11h38, então nesses 6 minutos já deu pra galera entrar. Já antecipando, perguntaram se vai ficar salvo. Olha, o Paulo entrou. Oi, Paulo, tudo bom? Oi todo mundo que entrou. Sejam bem-vindos. E até agora não comecei nada, só passei um breve relato do esquema, né? Eu sou muito sistemático, acho que vocês já perceberam, né? Então passei um breve do esquema da nossa conversa, vou começar a conversar com vocês, e aí no final, se sobrar dúvida, se restar dúvida, a gente sana, tá bom? Aspirante DPU, oi, tudo bom? Sim, a live vai ficar salva aqui por 24 horas. E aí eu vou tentar depois colocar no YouTube. A primeira de todas eu perdi, né? Mas a segunda eu já consegui colocar. Eu vou tentar de novo colocar essa e com fé em Deus vai dar certo. Tá bom? Pois vamos ao que interessa. Senhores, eu vou começar falando para vocês a minha experiência de doutrina na faculdade. Tá travando para todo mundo ou a conexão de regra tá boa? Só para eu saber se o problema é aqui ou é geral. Alguém me dá um feedback, diz que tá ok. Qualquer coisa mais determinada vai ficar salva. Tanto aqui como no... tá ok, né? Mas vai ficar salvo aqui no YouTube. Vocês podem assistir. Pronto, tá boa. Então, vai ficar salvo lá e você, se não tiver bom, você vê depois no YouTube. Então, vamos começar lá. Minha experiência na faculdade. Eu podia começar pra vocês dizendo assim que, nossa, eu tive um estudo excepcional na faculdade. Eu peguei os clássicos dos clássicos e fui ler. E li tudo, sabe, de capa a capa. E fiz estudo super profundo, mas eu estaria mentindo. E eu não gosto de trabalhar com mentiras, eu sou muito sincero, eu sou muito verdadeiro. Acabou que eu fui, durante o meu período de faculdade, os 4 anos de curso, os 5 anos de curso, eu passei 3 a 3,5 envolvido numa organização juvenil. E por conta dessa organização juvenil, que é nacional, aliás, internacional, eu me dediquei à liderança dela e acabei me envolvendo em liderança local, estadual, nacional. Nacional foram 2 anos, como vice-presidente e como presidente. E isso me exigia viajar, basicamente, toda sexta-feira e voltar na segunda. Mas para viajar na sexta, eu tinha que parar de estudar na quinta. Então, assim, eu tinha de fato para estudar o tempo no aeroporto e segunda, terça e quarta, interesse, né? Porque na quinta já era me preparando para a viagem. Então, eu tinha pouco tempo de estudo. O que foi que eu fiz? Eu confesso a vocês, minha faculdade, eu estudei na Federal aqui do Piauí, mas foi um estudo sob demanda. O que o professor dava, eu estudava bem, e estudava para fazer as provas. Mas não estudava só na véspera de prova, eu nunca fui um aluno de deixar tudo para a véspera, porque isso me deixava agoniado. Estudava com antecedência, à medida que o assunto ia sendo dado, mas aquilo que era dado. E foi isso que me causou um grande calo em várias matérias, por exemplo, penal. O professor abandonou a turma, ele tinha dado até o artigo 12 do Código Penal. Até o artigo 12 eu estudei. Quando ele abandonou a turma depois dessa prova do artigo 12 e tudo mais, eu parei de estudar. E aí voltou um substituto no final do período para dar 1 semana de aula e dar notas finais. Então, eu não fiz um bom curso de penal. O tributário foi um professor substituto também, que deixava, a prova era tranquila, as provas dele, e a prova ainda era consultada. Com livro, com vade-mecum, você podia usar até a internet, tudo. Então, assim, não tinha como você não se dar bem na prova dessas. Então, acabou que meu estudo foi sendo sob demanda e à medida que era exigido pelos professores. E agora, assim, também no que era exigido, no que era dado, eu fiz um bom estudo. Mas também nunca me preocupei com os clássicos. Eu sempre me preocupei em entender aquilo que eu estava estudando. Então, se eu pegasse um livro muito complexo, que eu não ia entender nada, do que ia adiantar? Então, por exemplo, o meu estudo de
de constitucional, desde a faculdade, foi pelo Lenza, que é um livro concurseiro. Ora, os professores costumam ser até um pouco incongruentes. Eles falam, ó, vocês têm que estudar os clássicos. Aí nas provas, eles pegam questões de concurso para avaliar a gente. Ou eles elaboram questões a nível de prova de concurso. Então, poxa, vamos se decidir. Vocês querem o conhecimento clássico ou vocês querem o que está sendo cobrado em concurso? Que são duas coisas totalmente distintas, né? Então, mas cheguei a ler alguns bons livros em teoria da Constituição, em controle de constitucionalidade, li o Barroso e lia muitos artigos. Mas não cheguei a esgotar livro de capa a capa na faculdade, nem estudar clássicos. E aí, qual seria a experiência ideal de faculdade? E aí eu falo até em nome de uns 2 exemplos de umas 2 amigas que eu tenho na faculdade que mal formaram, estavam sendo aprovadas para Procuradoria de Estado, concurso de carreira, concurso bom, bem classificadas, entendeu? O que foi que elas fizeram e que eu considero uma experiência ideal da faculdade? Começou o período, vamos supor, vai ter civil, em civil vai ter contratos, em processo civil, sei lá, na parte inicial, em constitucional é constitucional 1, enfim. Pega o plano de curso, naqueles 6 meses, escolhe uma doutrina boa que eu falo, não é uma doutrina clássica, é uma doutrina para concurso, e independentemente do professor estar ministrando ou não aquele conteúdo, você vai seguindo o seu próprio planejamento. E para esgotar o que está no conteúdo programático do curso sozinho, independentemente do professor. Até mesmo porque, à medida que ele for dando, ele for cobrando nas provas, você vai revisando e relendo o que você estudou. Essa seria a experiência ideal e dá muito certo, porque você acaba um período com 4, 5 livros, ou seja, você vai ter 5 meses, ou 5, 6 meses para estudar 4, 5 obras, o que é perfeitamente tranquilo e possível. E aí, eu só queria comparar uma coisa com vocês. Mesmo na experiência ideal, mesmo na experiência real que eu tive, não foi fator impeditivo para atrapalhar ou atrasar a minha aprovação. Então, assim, o importante mesmo é um estudo bem sólido, um estudo consistente da doutrina. Mas não fique preocupado, já vi até gente falando que aconteceu algo parecido comigo, se você não fez uma boa faculdade. Há perfeitamente tempo. Eu fiz um estudo sob demanda na faculdade, para a faculdade foi excelente, como eu já antecipei para vocês, eu consegui até a melhor média do curso, mas eu era deficiente e comecei o estudo para concursos deficiente em muita coisa, em muita disciplina. E aí a gente já passa para o terceiro ponto, que é justamente no estudo para concurso. Qual fonte utilizar? O que é melhor? Os cursos em PDF resolvem? E os livros, os manuais, são melhores que os cursos? São piores? E videoaula? Vamos conversar sobre cada um deles. Curso em PDF. Acho que na hora que fala em curso PDF já vem um nome de um curso que é só com uma palavra, né? Que, enfim, é bambambam aí no mercado. Eu não gosto de falar nomes, eventualmente eu vou falar daquilo que eu utilizei. E também vocês vão perceber que eu não vou criticar em suma nada. Eu vou mostrar pontos positivos e pontos negativos e vou deixar para o juízo de valor vocês mesmos realizarem, certo? Por exemplo, no curso PDF. Eu cheguei a utilizar esse curso PDF na época que eu fazia concurso para analista. É bom? Gente, mas assim, custo-benefício em relação de tempo, não estou nem falando de preço, estou falando de tempo. Nossa, ele pega basicamente o edital e dá aulas assim, bem completas, bem complexas. Aliás, complexa, não sei se é o nível certo, porque eu não sei até que ponto é aprofundado. Mas assim, é muito extenso, é um material muito extenso. E às vezes falta a didática necessária. Eu acho que acaba ficando entre uma coisa entre livro e videoaula. Tô criticando? Não. Aprendi muita coisa com eles. Acredito que é um curso bom para se fazer. Mas confesso, não vi até hoje relatos de concursos de carreira só com base nesse material. Um concurso meio, analista, técnico, beleza. Agora, concurso fim, só com base nesse tipo de curso, não.
Mas também existem outros cursos em PDF, como por exemplo o Vorne, e aí eu falo porque eu já fiz e tenho uma experiência boa, que trabalha de forma diferente. Porque ele não trabalha destrinchando e dando aula de todo o material. Não. Ele traz dos temas relevantes, dos temas importantes, tem um bom material em PDF com uma doutrina assim condensada dos livros, tipo, para fazer um bom resumo e já ir direto para ele e é bom, entendeu? Qual a diferença desse curso, do tipo curso Vorne, que já é voltado para carreiras e tudo mais, do que esses outros cursos, vou dar nome, como estratégia. A diferença é justamente essa, que o estratégia ele vai querer te dar uma aula completa, vai pegar todo o edital, vai destrinchar, vai abordar tudo, para não ficar nada descoberto. Já esses outros cursos, como o VOR, trabalham com temas, né? E aí no VOR eu já acho mais legal a proposta dele para concursos de carreira, tá? Deixando bem claro essa distinção. Curso em PDF é bom, mas nenhum desses materiais vai estar completamente perfeitos. E aí, já ir falando em curso PDF também, falar de um terceiro material, que são aqueles que estão na moda agora, anotações de videoaula, né, feita por outras pessoas, feita por uma equipe, condensada e disponibilizada no mercado. São boas? São. Mas aí tem que ver muito. A grande sacada de todo material escrito, galera, é quem escreve. É a didática de quem escreve. E às vezes só transcrever o que o professor diz não fica conexo, coerente, não facilita o aprendizado. E às vezes transcrever também, resumindo muito, também não está ajudando nada. Por exemplo, uma boa transcrição de todos os cursos de videoaula que eu já fiz. SES, ênfase, CP e URIS. G7 já vi alguma coisa assim, mas não cheguei a fazer, mas já vi transcrições. O melhor de todos eles, sem sombra de dúvidas, em relação à transcrição, é o ênfase. As transcrições do ênfase, eu digo até que dispensa você assistir a aula dele, de tão perfeita e plena que é. Mas a maioria desses outros materiais que estão fazendo, de concurseiros, estudando, digitando, não chega a ter o nível de fidelidade e fidedignidade que o ênfase dedica na produção dos seus materiais. Por ênfase em relação a isso, eu tiro o chapéu. Tanto é que eu não cheguei a concluir o curso de videoaula que eu fiz, mas eu cheguei a baixar, né, porque foi em 2016, 17, ou 17, 18, salvo engano. E estudo por eles ainda hoje, quando eu tenho dúvida e tal, é como se realmente eu tivesse tendo acesso à aula. E aí de curso eu já pulei para videoaula, né? Mas assim, só recapitulando, curso em PDF é bom para curso técnico, analista, ou para dar uma visão bem superficial. Não acredito que sistematize bem. Aquele outro curso que eu falei para carreira é bom. Videoaula. E aí, até estavam conversando comigo em direct agora. Ian, para videoaula, eu tenho que pegar um curso completo de carreiras estaduais, vamos supor. Tipo um do CP URIS, que é o Magic Extreme 8. Ou do G7, ou do ênfase, sim, ou do SES. Pegar um curso desse de carreira e assistir do início ao fim, fazer ele completo. Qual é a vantagem, qual a desvantagem, em qual momento fazer isso? Olha, se você está começando seus estudos, tem toda a prática jurídica aí para aguardar, tem lá 3 anos, ou você está esperando a aprovação a médio e longo prazo, ela pode vir daqui a 2 anos. Se você tirar 1 ano para fazer isso, beleza, bom, vale a pena. Faça um curso desses, monte seu material, faça seu caderno a relatos e muitos relatos de pessoas que a partir desse material feito por ela própria, e aí tá a diferença do material feito por você do material feito pelo outro. Primeiro que no material feito por você, você tem muito mais confiança, você vai escrever com aquilo que você ouve da forma que você entende depois. Que é uma grande deficiência desses materiais que se propõem a transcrever aulas por outras pessoas, porque o que é importante para você pode não ser importante para o outro, ou o que é importante para o outro pode não ser importante para você, ou pode não ficar claro aquilo que ele está escrevendo para você. Então, assim, tá fazendo o curso de videoaula, escreva e monte bem seu material. Eu vou até confessar uma coisa para vocês. Eu não cheguei a fazer
um curso completo. Hoje eu tava vendo, esses dias eu tava vendo videoaulas que eu comecei a fazer na época da UAB, com curso para analista. Eu fiz SES, eu fui aluno do SES. E aí, nessa época do SES, eu comecei a transcrever as aulas e tudo mais. Só que eu parei, desisti, mudei de foco e tal. Hoje, fui mexendo no meu iPad e tava lá salvo o início das transcrições. Gente, se eu tivesse continuado, eu tinha um material hoje tão fantástico que naquela época eu acho que eu não entendia muito. Por mais que você esteja assistindo a aula e transcrevendo, e aí um detalhe importante, que eu já vi gente cometendo esse erro gravíssimo. A transcrição, quando você vai fazer, não é de tudo que o professor diz. Você tem que processar a ideia e escrever. Entenda, eu não estou dizendo para você escrever só pontos relevantes. Não, você tem que escrever tudo, mas dando a profundidade que você acha necessário para cada ponto. Eu vejo material de gente que, se o professor espirrar, abre um parênteses e diz espirro, aí continua. Não, isso não é saudável, porque você só transcrever do jeito que ele está falando, você não está processando nada na sua mente. Tem que, de fato, passar por esse filtro para você escrever e ficar acessível para você rever depois. Tá, então, concluindo a ideia. Tô com tempo de estudo, tenho muito tempo para estudar. Estuda videoaula, faz um curso desse completo, monta o material e segue em frente. Mas, gente, se você já tá avançando, se você já tá um concurseiro a 10, 15 pontos do corte, você não precisa parar a sua vida e refazer um curso completo de videoaula. Por favor, não vá parar. Eu tô 10, 15 pontos do corte, vou parar um ano agora para fazer um... Não, seja estratégico, por favor. Sua dificuldade é em 2, 3 disciplinas específicas, pega essas 3 ou 4 disciplinas específicas, reflete bem. Tenho afinidade com elas? Tenho. Se eu tenho afinidade com elas, procura um bom material, um bom livro, uma boa sinopse e cai pra cima. Não tenho afinidade com ela, tem um certo bloqueio? Procura um bom professor, um bom curso de videoaula e aí enfrenta e estuda por videoaula. Pelo menos para destravar a tua mente e tu poder depois ter mais facilidade e afinidade com a matéria. Confesso a vocês, direito ambiental, por exemplo, eu tinha muita dificuldade com direito ambiental. E aí eu parei, fiz um curso de 7 videoaulas com Rafael Rocha, salvo engano, do CP Iures. Nossa, que professor incrível, fantástico, Rafael Rocha. Eu indico para todo mundo que tem muita dificuldade em ambiental. Eu tentei ir direto para a lei, mas até ir direto para a lei, naquela disciplina que você tem bloqueio, não é o ideal. Um professor, antes de tudo, é um facilitador. Ele facilita que você assimile o conteúdo. Então, seja honesto, renda-se e faça um bom curso. Sucinto, mas assim, para sanar as suas necessidades. Mas ponderem muito antes de escolher um curso. Procure informações, qual é o melhor professor do mercado, veja a duração de aulas. Nem sempre os professores que escrevem muito bem são os melhores em videoaula. É incrível isso. São poucos... Aliás, não me recordo de um professor que é, entre aspas, assim, bam, tanto escrevendo quanto dando aula. Tem professor que escrevendo é fantástico, mas quando você vai assistir a aula dele, você fica, poxa, esperava mais. Esperava muito mais. Então, tá, videoaula é ideal para quê? Matérias com pouca afinidade, matérias que você tá com bloqueio, e inclusive para matéria que a doutrina é relativamente grande, mas quando um curso de videoaula é menor. Por exemplo, e aí eu vou tirar esse chapéu aqui também, Jailton do CP Iures em processo civil. Nossa, aquele cara se garante demais. Um curso dele de 15, 16 videoaulas, você estudando aquele curso, eu até indiquei para uma aluna de mentoria, e ela estava fazendo, ela chegou a virar para mim e disse, Ian, eu tô com medo porque eu acho que eu não tô aprendendo. Por que você não tá aprendendo? Não, porque ele torna o processo civil tão fácil que eu tô nessa dúvida. Aí eu, tá, mas vamos responder questões. Fui responder questões, estava acertando tudo. O Jailton é assim, fantástico, incrível, e é muito melhor do que você pegar um Daniel Amorim Assunção e ler de capa a capa. Não tem sentido. Então, é um curso que vale a pena ser feito.
Eu também fui pra Renato Brasileiro, não assisti a aula dele, Belizari. Então, mas como doutrinador de fato, brasileiro é fantástico. Se Belizari tá dizendo, eu me rendo. Belizari, não se faça de doido depois e me responda a proposta que eu fiz, viu? Da gente gravar a aula. Certo. Vamos avançando. Certo, escolher um bom professor, montar um bom material, videoaula um pouco afinidade. Beleza, então sobre videoaula, em essência é isso. Vale a pena? Vale. E não fique com sim, e duas advertências finais para videoaula. O curso é pequeno, então vamos lá, 16 horas aula. Vou pegar um sábado e domingo e assistir essas 16, dividir 8 horas no dia, 8 horas no outro e acabou o curso e tal. Gente, curso de videoaula não é Elite, não é Grey's Anatomy, não é uma série que você possa pegar e maratonar. Um curso de videoaula é um curso que tem que ser assistido com a calma e a dedicação necessária, tá? Dediquem o tempo necessário para assimilar o conteúdo das aulas. Por exemplo, quando eu fiz o curso do Habib ano passado, eu passei 3 meses para assistir o curso dele completo. Aí, mas dá para fazer em um mês? Dava, mas penal era minha grande dificuldade. Eu tava muito zerado em penal e eu precisava fazer um curso bem feito. Então eu fiz com calma, degustando, saboreando cada aula, fazendo minhas anotações. E isso que é fundamental. A galera fala, eu fiz o curso do professor tal, mas não assimilei nada. Tá, como foi que tu assistiu? Peguei um feriadão aí e assisti tudo. Me poupe, né? Até porque curso de videoaula também, o professor indicou um artigo, até dica do Habib, que eu segui e eu passei a adotar pra vida. Vai de Mecum do lado. O professor citou o artigo, pausa a aula, abre o Vai de Mecum, lê junto com o professor, assimila. A leitura da lei, à medida que é citada, tanto nos livros quanto na videoaula, é essencial e fundamental. Então, sobre videoaula, acho que o que a gente tinha para comentar é isso. Está no início, vale a pena fazer um curso completo e montar seu material. Já está avançado, não pare para fazer curso de videoaula. Exceto naquelas disciplinas que você precisa se dedicar melhor. Sobre livros. Gente, videoaula é bom também porque, de regra, está sempre muito atualizado, né? Apesar dos relatos que a gente tem de videoaulas atualizadas, de videoaula aproveitada de um curso para outro e tudo mais. Infelizmente o mercado exige disso, mas de uma maneira geral, sendo bem franco com vocês aqui, fazendo merchan gratuito, eu sou muito fã do corpo docente do CP Iuris. CP Iuris pra mim hoje em dia tá excepcional. Já fui aluno SES, já fui aluno ênfase e já fui aluno CP. Dos três videoaula. Não sei também, e aí eu faço um pouco de meia culpa, se quando eu já fui aluno do CP, eu já estava bem mais maduro, entendeu? Juridicamente falando. Então eu acredito até que eu consegui assimilar mais, consegui entender mais, tive muito mais assim, progresso com o CP também, porque meu nível no geral já estava melhor. Mas são todos muito bons. O que eu menos conheço hoje em dia é o SES, porque o SES eu fiz em 2015 e 2016. Mas o ênfase seleciona muito bem seu corpo docente também. Tá, sobre livros. E aí sobre livros, a primeira coisa que já perguntam, né? Tem que ler os clássicos? Tem que ler de capa a capa? Gente, de capa a capa, de livro, que eu lembro agora, eu li a coleção completa de Harry Potter. Os 7 livros, e mais de uma vez. Acho que passa de 7 vezes. Tá? Foi o que eu li de capa a capa até hoje. Brincadeiras à parte, mas não precisa ler doutrina de capa a capa. Ainda mais quando é uma doutrina muito grande, muito ampla. Eu estaria sendo, assim, incoerente e inconsistente com vocês, mandando vocês pegarem, por exemplo, o manual do Tartucci, o manual do Daniel, e esses manuais enormes, e disserem que vocês só vão ser aprovados se lerem ele completo. É mentira! É mentira, vocês não vão ser aprovados se lerem ele completo. Ajuda, né? Mas você não precisa. De todo livro, agora sendo bem franco com vocês, de todo livro, o que é que você precisa ler? A parte inicial é essencial.
aquela parte dos conceitos, aquela parte dos princípios, aquela parte mais introdutória, porque você precisa formar base na disciplina para você poder avançar nela. Então aquela parte inicial, não fuja, você tem que enfrentar mesmo. E depois, vai lendo. Algumas disciplinas exigem mais sistematização do que outras. Explico. Administrativo. Administrativo, depois que você leu a parte inicial, é basicamente indiferente para qual capítulo você vai. Porque administrativo costuma ser muito isolado. Inconstitucional também. Costuma ser muito isolado, os atos. Mas, por exemplo, em tributário já é um pouco diferente. Porque tributário você tem que entender a sequência lógica de tudo até tributário. Por exemplo, minha indicação é sempre o Ricardo Alexandre. Ricardo Alexandre eu acho fantástico a disciplina dele. Mas eu nunca cheguei a ler, por exemplo, a parte especial, a parte final, os últimos capítulos do Ricardo Alexandre, Tributos em Espécie, não cheguei a fazer e tô de boa, tô feliz. Hoje em dia sei tributário e enfim. Mas há essas duas distinções, tá? E como saber, Ian, se eu não quiser ler tudo de capa a capa, qual a melhor ordem de seguindo? De seguir? A melhor ordem é a ordem dos assuntos que mais caem. Aí você tem que... olhe pelo que concurso, a quantidade de questões de cada disciplina. Existem materiais de mercado também que fazem isso, alguns que facilitam e te orientem, mas em regra é isso. Estudou a prova, estudar a parte introdutória, você pode pular já para os assuntos que mais caem, em administrativo, em constitucional, e ir avançando. Até mesmo em civil. Civil é uma disciplina que exige uma estratégia muito peculiar, né? Porque civil é muita lei seca. A parte de doutrina que mais cai de civil é a parte geral. Você tendo uma boa base da parte geral em civil, você consegue deslanchar o resto na lei seca e questões. E aí, lei seca e questões, você já sabe, né? É o Belisário. E o legislação destacada, né? O legislação destacada, eu vou deixar para falar deles dois, sempre, como eu falo, numa live própria de lei. Porque se eu começar a falar, é capaz de acabar o tempo e eu não concluir meu raciocínio de doutrina. Mas é sempre eles dois, são fantásticos. Certo. O livro, gente, em regra, tem menos chance de erro. O livro, né, tem menos chance de erro, porque teoricamente é um material mais revisado, é um material feito por uma equipe mais, assim, profissional, não tô dizendo nem sério, tô falando mais profissional, que se expõe mais no mercado. Então, tá, mas um livro é um estudo mais demorado. É um estudo mais demorado. Mas é fundamental você ter essa preparação em livros também, na doutrina. De maneira geral, o estudo da doutrina é essencial. Teve um atendimento que eu fiz recentemente e esse concurseiro, ele me propôs o seguinte: Ian, vou falar da sinopse agora. Eu quero montar a minha doutrina a partir das questões. A lógica dele. Vou pegar as questões, vou começar a resolver as questões. E à medida que for citando alguns institutos da doutrina, eu vou criando o meu material de questões, tipo fazer o inverso. Eu achei totalmente contraproducente e desincentivei isso. Por quê? Pessoal, concurso de carreira, nosso foco é concurso de carreira. Concurso de carreira você precisa ter uma boa base doutrinária para a segunda e para a fase oral, principalmente. Eu não vou te iludir e dizer, dá tempo entre a primeira fase e a segunda fase, você se dedicar muito para o estudo de doutrina que você não fez para a primeira fase. Não. O momento de você formar uma boa base mesmo na doutrina é no estudo da primeira fase, por mais que o que mais caia seja lei, seja letra de lei. Mas, da primeira para a segunda fase, o tempo que você tem se for prova de magistratura, por exemplo, não sei nada de sentença, é o tempo que você vai estudar a sentença. É o tempo que você vai estudar a parte humanística, de formação humanística, de filosofia, que você, de regra, não estudou e vai ter uma questão certa na segunda fase, que pode ser diferencial para você. Então, assim, o estudo de doutrina tem que ser um estudo constante desde a primeira fase. Chegou na reta final da prova, aí tudo bem, suspende o estudo de doutrina, vai só revisar a grife, eventualmente daqueles assuntos que são mais doutrinários. Com o tempo você vai entender que tem assuntos que são mais doutrinários e tem assuntos que são mais só letra de lei, resolve, enfim. E aí, na escolha do livro, o Belisário já até antecipou, se eu sou adepto das sinopses.
E aí eu vou confessar para vocês que, para mim, a sinopse hoje substitui basicamente, muitos livros, ou todos os livros. Tem algumas sinopses que eu já antecipo, eu não acho que valeu a pena. Por exemplo, a sinopse de Civil. Você juntar 5, 6 sinopses lá de Civil, vai dar mais do que o livro do Tartucci. Então, assim, é assustador, mas é culpa da sinopse? Não, é culpa do assunto que é muito grande. Indico, falo muito bem da sinopse de penal, da sinopse de processo penal, que são matérias grandes de peso, mas mesmo assim, a sinopse dá super conta. A sinopse de eleitoral, a sinopse de ECA, são todas sinopses excelentes. Por exemplo, a sinopse de ECA. Hoje em dia, quando eu erro, graças a Deus eu tenho errado no máximo uma questão de ECA nas provas. Não li a sinopse inteira de ECA até hoje, porque comecei a passar antes de concluir ela, mas é uma sinopse excelente. Aqueles 4 primeiros capítulos da sinopse de ECA é fundamental ter um bom estudo dela. Em ambiental eu gosto de fazer um estudo casado. Ambiental eu gosto muito do Leis Especiais. A coleção Leis Especiais eu gosto muito para ambiental e para concursos. Gosto de ambiental e de consumidor, tá? Aí eu já acho que vale mais a pena o Lei Especial comentada do que a própria sinopse. A sinopse administrativa, gente, a sinopse administrativa é muito boa. Mas não é complexa e nem profunda como, vamos lá, Rafael Rezende, Rafael Oliveira. Beleza, não é completa e profunda, mas naquilo que você sentir necessidade, em regra, o que é bom da sinopse? A sinopse ela trabalha mais ou menos do mesmo nível todos os temas, tá? Então você vai dedicar para os assuntos mais importantes e menos importantes, você vai ter um conhecimento horizontal de tudo. Aí chegou no assunto mais punk, que você tem mais dificuldade, aí pega uma doutrina mais elaborada e vai ler aquele capítulo nela. Por exemplo, eu li o capítulo de improbidade administrativa no Oliveira, no Rafael Oliveira, que ele é fantástico realmente, para minha prova do Ministério Público. Mas, em regra, não é preciso. E, nossa, professor Clécio aqui, agora eu fiquei com vergonha. Mas, enfim, é um monstro, para quem não sabe, para mim é uma das mentes mais inteligentes do Brasil, hoje em dia. Um professor, assim, de didática excepcional. E devo muito a ele. Acho que qualquer aprovação que eu tive até hoje em dia, eu falo dele desde 2015, 2016, eu devo a ele. Curso em prova oral é fantástico, CETED, procurem depois. Inclusive agora, qual é o MP que tá com turma aberta, que vai ser, inclusive, acho que é MP Paraíba, né? Ou é MP Bahia. Vai ter um curso agora em Brasília, fantástico, super recomendo. O curso prova oral dele, tinha colegas que eu vi saindo basicamente do zero à aprovação e com louvor. Indico muito. Enfim, eu é que agradeço, professor. Sim, e aí, Belisário, só fechando a ideia, de fato, a sinopse administrativa todo mundo fala bem. Processo civil, gente, processo civil na faculdade eu estudei pelo Misael Montenegro Filho, só que ainda era CPC de 73. Eu achei ele muito didático e muito bom. Aí eu li a coleção dele completo. No Didier, li alguns pontos, mas confesso que para um estudo mais intensivo, mais reta final, mais agressivo para concurso, o Didier é um pouco contraprodutivo pela extensão, não é nem pela quantidade. Tenho muita dificuldade em processo civil, não quero fazer um curso de processo civil, um curso de videoaula, quero passar a compreender e tudo mais. Aí eu vou dizer, quebrem preconceitos e estudem pelo Mozart Borba. É um livro didático, é um livro com a profundidade necessária para responder várias... Não é. Mas é um livro muito didático, ele conversa literalmente com você, é um livro rápido, que você consegue assimilar, e que ele foca mais nas principais mudanças do novo CPC, e comparando e trabalhando com alguns institutos. E Anto tá indicando o Mozart, tô falando bem do Mozart porque ele me ajudou, entendeu? Então, assim, acho que a gente tem que muito mais quebrar preconceitos com livros sistematizados, com livros esquematizados, e entender que o concurso às vezes exige isso. E para determinados pontos, a profundidade necessária você vai ter no momento certo.
Porque entre a primeira e a segunda, como eu repeti, e agora só fechando essa ideia para vocês, é o momento de, em determinados pontos que você sabe que são predileções das provas de segunda fase, e aí como é que eu sei isso? O tempo vai te dizer, os cursos vão cobrar isso nas questões, ver as provas passadas vai dizer, você vai saber o que é que tá na moda. Quebrei o raciocínio. Sim, aí nesse período é que você vai aprofundar e estudar esses temas, certo? Então, assim, alguns livros eu confesso, vale muito a pena a leitura do próprio livro do que a sinopse. A sinopse tributário, por exemplo, é uma sinopse boa, mas eu acho que não compensa, para quem tem um pouco de dificuldade, deixar de ler o Ricardo Alexandre. Ricardo Alexandre é excepcional e fantástico. Então, mais ou menos a ideia é essa. Sim, processo civil acaba que... se você tem essa dificuldade, essa barreira e quer avançar um pouco, usa o Mozart. Um livro bom mesmo, Daniel Assunção acaba sendo uma boa unanimidade pela velocidade, mas como disse, ler ele de capa a capa é um pouco contraprodutivo. Vai nos institutos que estão mais caindo, vai nas partes que são mais recorrentes nas provas, mas processo civil e civil vocês sabem. Uma boa leitura do Código Civil, da letra de lei seca, foco nas questões e foco nos entendimentos jurisprudenciais é essencial. E aí, senhores, já falamos de capa a capa, qual a melhor fonte para cada um? Vai depender, como eu disse, do seu nível em cada matéria, de como você está, principalmente o seu nível de acerto. Se você estiver recorrentemente errando muito aquela matéria, pare um pouco e vá fazer ou um bom curso de videoaula ou estudar uma boa doutrina. E quando eu falo uma boa doutrina, reforço, não é necessariamente um clássico. É um livro que te proporcione um bom entendimento e um bom conhecimento daquilo que está sendo cobrado nas provas. E, sobretudo, aí reclamam, mas os livros às vezes costumam ficar desatualizados na jurisprudência. Mas, gente, o que é que não vai ficar desatualizado com o tempo? E ainda mais de um ano, ainda mais com um STF e STJ tão ativos como a gente tem, com o legislativo produzindo tanta lei nova. É por isso a importância de se manter atualizado e fazer concomitantemente o estudo por outras fontes. É por isso que o estudo de doutrina, o estudo de lei seca, tem que ser um estudo sempre constante. Sai uma lei nova, um entendimento jurisprudencial relevante, tem uns 15 Instagrams iguais que vão postar a mesma coisa, que vai te alertar. Então, é por isso que a função social do Instagram para o concurseiro, te manter atualizado, te informar quando sai concurso, te manter atualizado, de atualização jurisprudencial e legislativa, para mim é fundamental. É por isso que na época que eu desativei o meu, eu criei um fake, só para seguir esses perfis, para ficar sempre atualizado. Sobre resumo. Resumo depende também. Você está na fase inicial, tem tempo, faça resumo. Já está na fase mais avançada, não tem tempo, já está uma coisa assim, quer mais uma coisa mais célere e produtiva, abra mão de resumo, fique nos grifos e anotações. Grifo e anotação para mim é a técnica que eu utilizo até hoje. Eu tenho poucos resumos. Resumo eu utilizei para assuntos pontuais, que eu tinha dificuldade, eu parei e fiz um resumo, algo bem pontual mesmo. Mas, em regra, é grife e anotação no meu único material, no meu único livro, na minha única sinopse, e fico revisando várias vezes. Agora, na época da prova oral, trabalhei com a técnica de perguntas e respostas. Porque a época da prova oral é meio estranho, né? Você pega o seu material para rever, mas você não tem questão para responder, porque não tem questão objetiva. Também não tem questão para você escrever. É questão para você perguntar e responder na sua mente, só que aí você fica com aquela sensação de, será que estou aprendendo de fato alguma coisa? Aí eu resolvi nessa época, a partir do meu material, ia estudando material, ia escrevendo as perguntas e depois respondendo, porque ficava um registro. Então, para essa fase eu achei muito boa. E sobre mapas mentais, nada contra, mas nunca fiz. Primeiro porque não tenho, eu acho que eu tenho muito mais dificuldade de entender os desenhos que eu faria do que do que ler todo o material de novo. Então eu prefiro ler do que fazer mapa mental, porque eu não sei desenhar. Eu sou uma pessoa, enfim, nada artística. E aí agora, para fechar essa conversa sobre doutrina, vamos falar sobre a frequência do estudo de doutrina, meta diária e se a gente tem que realmente, qual é o melhor, estudar uma doutrina por dia, uma doutrina por semana, esgotar uma doutrina e depois ir para outra.
o que é que você sugere? O que é que eu sugiro? Eu sugiro que, primeiro, para mim doutrina de fato tem que ser todo dia no estudo regular. 1h30 a 2 horas de doutrina, não mais do que isso. Ian, eu tenho 6 horas de estudo, beleza, 1h30, 2 horas de doutrina. Você passa disso, passa de 2 horas de estudo de doutrina, você já não está mais retendo. Ler o Lenza não é ler a J.K. Rowling, não é ler Harry Potter, entendeu? A sua meta de páginas em doutrina tem que ser uma meta que você consiga ler com qualidade, aproveitando bem, retendo bem as informações, fazendo seus grifos, fazendo suas marcações, perguntando, anotando e riscando. Então, estabeleça uma meta de doutrina razoável, entre 1h30 e 2 horas. É uma meta tranquila, porque não te cansa muito e faz com que você retenha bem. Todo dia, justamente para ficar uma frequência boa. E aí, sobre ler, esgotar uma para depois avançar as outras, a gente vem daquela célebre ideia de que o conhecimento para concurso deve ser um conhecimento horizontal e não um conhecimento vertical. Para mim, quanto mais contato você tiver com todas as matérias ao mesmo tempo, melhor. Então, de fato, para mim é uma doutrina só por dia de uma matéria e assim vou mudando sucessivamente. Eu costumo fazer a ideia de ciclo, né? Elenco todas as matérias e cada dia eu vou, eventualmente, se não deu tempo de estudar a doutrina naquele dia, a doutrina daquele dia eu estudo no dia subsequente. Ou seja, não existe, segunda é dia de constitucional e sempre vai ser constitucional, e aí se em todas as próximas segundas eu adoecer, eu nunca mais vou estar constitucional, não faz sentido. Estabeleça uma sequência para você ir avançando nesse estudo. Avançando no estudo da doutrina. Estudei a doutrina naquele dia. Parei na página tal. É um exemplo que eu sempre gosto de citar também. Tô lendo. Para terminar o capítulo faltam 20 páginas, mas já estou estudando há 2 horas. E aí? Eu estudo mais meia horinha para acabar essas 20 páginas? Não. Anota no seu caderno, parei na página tal, em constitucional, parei na página tal, do Lenza em controle de constitucionalidade. Da próxima vez que você for estudar constitucional, que chegar a vez de constitucional, você revisa rapidinho, passa 5 minutinhos olhando seus grifos, e aí continua de onde você parou. A gente tem uma grande tendência a querer, não, falta pouca coisa, deixa eu continuar, e ficar, entre aspas, pegando o tempo da meta de lei seca, da meta de jurisprudência, da meta de questões. E aí você vai se sentir frustrado depois ao ver que você não atingiu e não avançou. Mas mais determinada, qual é o segredo para você conseguir avançar em várias matérias ao mesmo tempo, no meu ver? Você diversificar o estudo nas outras disciplinas. Por exemplo, você seguindo uma disciplina por doutrina por dia, mas, seguindo o plano da legislação destacada de várias leis em um dia só, você teve acesso à constitucional na doutrina, vamos supor. Lá pela lei seca, são 3 ou 4 diplomas normativos no dia, ou seja, você teve acesso a 5 matérias. Aí você faz questões de outras, 6, e você estuda jurisprudência de outros, 7. Num dia você passou por tudo. E essa, inclusive, é a melhor forma de revisão. Estudou uma coisa na doutrina, aí quando chegar para fazer questões lá na próxima semana, sei lá, dessa disciplina, que vai ser desse assunto, você já está revendo sem precisar reler a sua doutrina por meio das questões. E eventualmente você vai ter contato de novo com aquilo que você estudou na doutrina pela lei seca. Então, assim, a ideia de diversificar passa por essa noção, de diversificar não só na doutrina, mas diversificar em todas as fontes. Cadernos. Eu sempre escrevi muito em computador, em iPad, né? Meus cadernos da faculdade, por exemplo, estão tudo no meu iPad. Mas agora, e ainda continuei por muito tempo escrevendo e fazendo marcações nos próprios PDF e tudo mais. Hoje em dia eu estou sentindo necessidade de imprimir. Agora nessa época, nesse primeiro semestre, eu senti vontade, necessidade novamente de imprimir. E estava imprimindo e riscando e escrevendo. Mas assim, um caderno realmente físico, não. Vez ou outra, para um assunto específico, eu gosto de fazer manuscrito, só para quando eu quero fixar bem. Mas de regra, tudo digital. Mas aí, existe uma maneira ideal? Bem, o digital é bom porque te permite atualizar. Mas, se você retém mais escrevendo e riscando, faça escrevendo e riscando. Não é porque alguém está dizendo que dá para atualizar. Não, e também o caderno dá para atualizar, dá para botar uns post-its, dá para fazer algumas coisas.
Então, assim, acaba sendo, como falei com vocês, algo muito pessoal, o estudo, a escolha da fonte. Mas é basicamente saber a relevância da disciplina no seu concurso, tá? Não dá pra você... Sim, gente, não dá direto pra ir pra um resumo, e aí que eu tô falando de resumo e não sinopse, pegar resumos de resumos. E querer estudar direto por ele sem você ter uma boa base ou sem saber nada da matéria. Resumo e revisão é de coisas que você já estudou, que você já avançou. Você não revisa o que você nunca estudou, tá? Por exemplo, a importância, na realidade, de todo esse estudo é você, ao longo do seu estudo, ir preparando e montando seu próprio material de estudo, de revisão, que você vai precisar revisar uma hora ou outra. Eu costumo sempre falar que tem vários cursos hoje em dia que disponibilizam retas finais, né? Existem as famosas não faça prova sem saber dos ciclos, existe aquela revisão de véspera de jurisprudência, que na semana da prova libera aquele bom material. E aí vieram me perguntar, só para fechar o tempo que a gente tem, se uma boa reta final é pegar esses materiais, uma boa revisão de véspera é pegar esses materiais e ler. Aí eu quero só fazer uma reflexão com vocês, tá? E eu compartilho minha experiência também. Quem já conseguiu esgotar todo esse material em 1 ou 2 semanas antes da prova? E acha às vezes que se fizer só ele, ainda assim não vai dar tempo. Pasme. É por isso que... Por quê? Por que acontece isso? É um material ruim? Não, é um material excelente. Mas não é um material que foi feito por você, entendeu? Por exemplo, hoje eu faço um material próprio de jurisprudência, com meus grifos e marcações. Hoje o material tem tipo mais de 600 páginas, tá? Mas foi tudo eu que montei, tá? Com meus grifos e minhas marcações. Eu confesso que eu reviso minhas 600 páginas em um Word de jurisprudência mais rápido do que se eu pegasse a revisão do Dizer o Direito para ler. Por quê? Porque é um material novo. As jurisprudências em si podem até não ser novas, mas só a questão da familiaridade, só a questão de o material não estar marcado, não estar grifado, só a questão de eu já não ter passado o olho pelo material em si uma vez, já dificulta e demora mais. O material novo é difícil de memorizar. É até por isso que a gente diz, abraçou uma fonte de estudo, fique com ela até o fim. E o mesmo vale para a revisão de doutrina. Eu até recomendo, e aliás, é até uma reclamação de uma forma geral que a gente tem com os ciclos, né? O Não Faça Prova Sem Saber é lançado muito perto das provas, faltando tipo 20 dias, 15 dias. Não dá tempo de ler todo aquele material em 15 dias, não dá para fazer um estudo rentoso. Recomendo o material, um material muito bom em algumas matérias. Por exemplo, eu acho que Não Faço Prova Sem Saber que eu fiz, que eu tinha, meu caderno de consumidor tava igual ao que eles botaram lá na parte de doutrina, né? Assim, é excepcional. Juntou aquilo ali com a boa leitura do CDC e a jurisprudência de consumidor, pronto, esgotou, que não sei se dava 30 páginas na época, 28, 30 páginas, enfim, uma coisa bem sucinta. Mas ter o primeiro contato, 15 dias antes da prova, com todo aquele material, não dá tempo. Então, eu até sugiro, quem vai fazer, sei lá, prova TJ Pará, TJ Rondônia, no final do mês, compre agora de Alagoas e vão estudando durante um mês esse material, entendeu? É muito melhor para deixar do que comprar na véspera e não dá tempo, mas são bons materiais. O geral mesmo, o ideal mesmo, na realidade, de doutrina é você ter seu material marcado e saber revisar eles. O bom dos ciclos, eles não fazem a prova sem saber, que já está tudo destacado. Reta final... melhor reta final, sendo bem franco assim, a melhor reta final é a reta final que você faz. Chegou um mês antes da prova, para seu estudo regular e vai para a sua reta final. Como é que você monta a sua reta final? Você vai pegar seu vademecum todo marcado a partir do estudo da legislação destacada e do belisário, tá? E vai ver os principais diplomas e as principais leis com as suas marcações no seu vademecum que você passou. Você leu neles 2 e passou para o seu material, certo? Você vai pegar o seu caderno de futuros acertos.
As questões que você errou durante a preparação, as ideias estão lá no seu caderno de futuros acertos, vai reler e estudar seu caderno de futuros acertos. 2. Vai focar em resolver questões da banca. A prova FCC, vou resolver por um mês questões FCC. Ian, por exemplo, nesse caso agora TJ Alagoas, tem muita gente perguntando, mas faz tempo que a FCC não faz prova para magistratura, certo? Em filtro, não coloque carreira em FCC, coloque FCC e coloque nível superior e vai respondendo as últimas questões de nível superior que a FCC fez. Essas bancas mais tradicionais, meus senhores, não costumam ter, examinador não vai ter, a FCC não vai ter, por exemplo, um examinador para constitucional só para as provas de magistratura, não. Tem um examinador de constitucional que, de regra, vai elaborar todas as provas deles. Então, assim, os temas vão ser muito recorrentes. Eu lembro agora que TJ Bahia, CESP, os examinadores cobraram muito parecido, assim, temas muito semelhantes a uma prova recente que tinha tido de um tribunal de contas. Então, não foque nessa reta final se você estiver estudando uma banca só. Preste atenção. Estudo regular para fazer questões, separa por carreira. Tá no reta final, numa banca específica, separa só por nível superior e banca. Uma dica fundamental. Então, a gente já falou de lei seca, a gente já falou de questões com o estudo do caderno de futuros acertos e jurisprudência, o seu material de jurisprudência. Eu agora, TJ Alagoas, não estou relendo meu material próprio de jurisprudência que eu fiz com base no buscador. Estou relendo súmulas. FCC e VUNESP cobram jurisprudência, mas a jurisprudência delas, em regra, é súmula. Tá? Então foquem no estudo das súmulas. Eu estou relendo todas as súmulas. O material do Belisário para estudar súmula é fora do comum de bom, excepcional. E doutrina. Aí é que tá a sacada. Na doutrina você tem que ser muito estratégico. Não dá tempo de rever tudo de tudo. Agora na doutrina, no reta final, em um mês. Então, separem aqueles assuntos e aí vai depender muito. Vai depender muito daquilo que mais cai em doutrina. E aí você tem que ter esse sentimento. Por exemplo, controle de constitucionalidade é um assunto que sempre vale a pena revisar em doutrina. Porque não é um assunto... É um assunto que tem tudo, na realidade, né? Tem jurisprudência, tem lei. Mas, assim, é que a parte teórica é mais forte do que qualquer um. Então tem que reler. E porque cai, né, Belisário? Porque cai. A gente pode falar depois sobre isso, sobre deixar em branco, chutar, mas... Tô com 2 minutos, apareceu o cronômetro. Como sempre, eu falei demais. Tem alguma pergunta específica que eu possa responder agora nesses... Ei, eu não posso levantar porque eu tô de pijama embaixo. Eu coloquei só uma camisa polo, mas embaixo tô de pijama. Então, vai ficar assim, por enquanto. Belisário, no início da live, eu tinha te convidado pra gente fazer uma live conjunto, eu e você. Ao vivo e ao mesmo tempo, pra eu te apresentar pra galera e a gente trocar algumas ideias, e você me ignorou. É isso que eu tô falando, não sei se a conexão não tava boa naquela hora, mas já houve até a adesão e a gente tem que combinar isso, hein? O convite tá feito, tá ao vivo e tá intimado. As pessoas querem saber quem é a pessoa, o concurseiro, ou o anjo, né, que chama até de anjo, por trás do material do Belisário. Então é isso, pessoal. Acho que a gente está agora sem dúvidas. Cadernos sistematizados. Cadernos sistematizados entra muito naquilo que eu falei dos cursos que digitam as aulas, basicamente. Mas é um bom material. As FUCs dos ciclos também é um bom material. Tudo, em regra, é um bom material. A grande questão não reclamem de desatualização ou de eventuais erros. Tenha a disciplina ou a perspicácia de entender o que está errado e o que eventualmente está desatualizado para você já... E isso se consegue como? Se mantendo atualizado em questões, na jurisprudência e nas novidades legislativas. Que para isso dizer direito é sensacional. Então, faltando só 8 segundos, infelizmente vai acabar nosso tempo. Foi uma honra estar com vocês. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima.